Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 8, por favor. Nós vamos fazer a leitura do texto a partir do verso de número 4 até o verso de número 15. Aleluia. Lucas, capítulo de número 8, verso de número 4. Quem achou, diga amém. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Verso de número 13, as que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Pai, essa é a tua palavra e nós cremos nela. Peço a ti agora, Senhor, que seja a minha voz, mas que seja a tua mensagem entregue à tua igreja. Que seja o teu Espírito falando a cada coração aqui essa noite de forma individual. Eu oro, Espírito Santo, e declaro a minha total dependência ao Senhor. Que o seu Espírito possa falar conosco esta noite, Pai. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Dê um aplauso ao Senhor pela sua palavra. Aleluia. Aleluia. A pastora Aurelene estava falando na hora da nossa mentoria, antes do culto, sobre almoçar na casa do vô, e todo domingo eu vou almoçar na casa do meu vô. Eu abro o meu WhatsApp, a minha conversa com a minha avó é: oi, tudo bem? Tem almoço aí hoje? Aí ela fala: tem. Posso almoçar aí hoje? Posso. Aí é só repetir, porque todo domingo é a mesma conversa assim. E meu avô, eu já falei isso aqui várias vezes, meu avô mineiro, tem mineiro aí? Tem uns mineiros aí, ó. E meu avô, ele reservou uma parte do quintal dele, no fundo, para ele fazer plantação. Ele gosta de plantar milho. Aí tem a época certa, ele planta os milhos lá, e aí ele faz pamonha, faz curau. Aleluia. Faz aquelas coisas boas. E aí ele estava falando, domingo agora, a gente almoçando na casa dele, ele estava falando, pastora, é muito incrível Deus, né? Eu vou 80 anos, gosta de carpir um terreno, gosta de cavucar lá e plantar. É muito incrível, né, o poder de Deus, que você planta uma sementinha de milho. Aí no pé, ele estava me explicando, nasce de 2 a 3 espigas, de 2 a 3 espigas. Em cada espiga, pastora, tem de 500 a 800 grãos. Era um grãozinho. Aí se a gente levar para o menor número, 500 grãos, virou 1000.
É maravilhoso, não é, irmão? Semeou 1, virou 1000. Esse é o DNA de Deus na natureza. É o poder multiplicador de Deus. Deus na criação, Ele disse, olha, vão e multipliquem. Existe essa unção sobre as nossas vidas. O poder de multiplicar está em nosso DNA, meu irmão. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo de ativação dessa unção, desse poder. Nós vamos usar aquilo que Deus nos deu e Deus irá multiplicar. Vai multiplicar as pessoas, vai multiplicar o espaço, vai multiplicar as finanças, vai multiplicar o trabalho também. Deus vai multiplicar lá em Mogi, vai multiplicar lá em Poá, vai multiplicar em Ferraz, vai multiplicar em Salesópolis, vai multiplicar no Boa Vista, vai multiplicar, meu irmão, em todos os lugares. Existe uma unção que está sobre as nossas vidas, vai multiplicar. Deus colocou isso tão forte no meu coração, meu irmão, eu oro para que você receba essa palavra hoje. Tudo que Deus coloca nas suas mãos é para multiplicar. A Bíblia diz que o Senhor saiu e deixou talento na mão dos seus servos, e aquele que quando ele voltou tinha apenas um, ficou sem nada. Tudo que Ele colocou nas nossas mãos é para multiplicar. Não tem nada que Deus vai colocar na tua mão que vai continuar do mesmo tamanho. Não tem nada que Deus coloque na tua mão que vai continuar do mesmo tamanho. Meu irmão, pode ser que esse projeto na mão de outro vai ser a mesma coisa sempre. Na tua mão vai multiplicar. Pode ser que nesse lugar que Deus te colocou, nada cresça, mas porque você está lá, vai multiplicar. Tudo que Deus colocou na tua mão é para multiplicar. Aleluia! Olha só, vamos ler mais uma vez a explicação de Jesus. A explicação, Jesus explicando para os seus discípulos a parábola. Verso de número 12. Coloca aí para a gente, verso de número 12. As que caíram à beira do caminho são os que, guarde isso daqui, são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Então aqui a gente tem um grupo de pessoas que ouviram, eles, vamos lá, ouviram, e veio o diabo e roubou. Agora verso 13. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então aqui é um outro grupo que ouviu, mas que veio a provação. E o que a provação fez? A provação fez com que eles desistissem. Quando ele conta a parábola, ele diz que aquela semente, ela até brotou, mas ela secou. Verso 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, eles ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, foi o caminho de Deus? Ao seguirem o seu, guarda aí. Eles ouviram, mas seguiram o caminho de Deus? Seguiram o seu? Você sempre vai ter duas opções, deixa o texto aí. Seguir o caminho de Deus, ou seguir o seu caminho. Deus não te obriga a seguir o caminho dele. Deus abre uma porta de favor e diz, está aqui. Você escolhe, tem o seu e tem o meu. Tem a sua vontade e tem a minha vontade. Tem o seu plano, tem o meu plano.
É muito bonito, a frase fica até legal quando a gente fala assim, estou construindo a minha vida, estou construindo a minha história. É bonito, não é? É legal, não é? Eu faço frase de Instagram. Estou construindo a minha vida, estou seguindo o meu caminho. É bonito, meu irmão, mas não funciona. Eu prefiro desfrutar e viver a vontade de Deus que está bem detalhada para a gente lá em Romanos 12, quando ele diz, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tem muita gente quebrando a cara na vida porque está seguindo o seu caminho. Então vamos lá, vamos voltar aqui, só um parênteses. Ao seguirem o seu caminho, eles são sufocados pelas preocupações. Essa palavra preocupação no original, ela é distração. Então eles são sufocados pelas distrações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadurecem, Então, olha aqui para mim, nós temos aqui descrito então 3 ladrões da palavra. O diabo, as provações e as distrações. São 3 ladrões que vêm para nos roubar. Ele diz que a primeira cai à beira do caminho e logo vem o diabo e rouba. Não faz efeito, não tem sentido, não acontece nada, as sementes são roubadas. Como que o diabo rouba a palavra da gente? Com a mentira. Não foi assim que ele fez com Eva? Deus disse, não foi isso que Deus disse. A pastora falando lá, a senhora leu Mateus 16, eu estava vendo lá. Num momento, Pedro, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uau, está aqui a chave do reino. Aí daqui a pouco está ali Jesus, semeando a palavra na vida dele, dizendo, olha, está chegando a hora de que eu vou ter que ir, eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro chama Jesus de canto, não, isso não, Senhor. E agora Jesus olha para ele e diz, aparta-te de mim, Satanás. Jesus acabou de semear a mensagem no coração, mas Pedro permitiu que ela fosse roubada por Satanás. Meu irmão, o primeiro ladrão que Jesus nos mostra aqui, que vem tentar roubar a palavra de nós, é o próprio diabo, que vem tentar trazer mentiras. É você vindo à igreja e Deus falando, vou multiplicar, e logo vem o diabo e diz, não vai. É você vindo à igreja e Deus dizendo, vou curar, e o diabo diz, não dá para curar. Deus falando, vou realizar o sonho, não vai realizar. O diabo sempre vem com uma mentira, ele sempre vem tentar desfazer a palavra de Deus, desfazer a verdade, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, sobre nós vai prevalecer a verdade, sobre nós vai prevalecer a verdade. O segundo ladrão, eu preciso acelerar, o segundo ladrão da palavra são as provações. Então já não é mais o diabo, são provações. E meu irmão, só eu que sou provado, né? Só eu que passo por umas tretas às vezes. Ou falei treta é só no sábado que eu falo. Só eu que passo umas tribulações. Na semana é tribulação, sábado é treta. Só eu. Irmão, quando vem os problemas, quando vem as diversidades, quando vem as circunstâncias contrárias, e a gente é apertado, a gente é espremido, a gente recebeu a palavra, sim ou não? Uma semana atrás eu estava com meu filho internado no hospital, e quantas vezes eu já orei por cura e pessoas foram curadas, e quantas vezes eu já preguei por cura, e estava lá o meu filho no hospital, ele foi internado numa segunda-feira, e aí eu estava, ok, tem que internar, vamos lá, mas Deus vai curar, Deus vai dar vitória. E a gente tinha a expectativa então de que ele tivesse alta na sexta-feira. Quinta-feira ele fez um exame para avaliar como que estava.
E aí, sexta-feira, eu estava em casa ali, na casa do meu avô. Até na sexta-feira eu estava lá. Na sexta-feira eu estava lá na casa dele. E aí, a Alder estava no hospital, a gente estava revezando, eu passava a noite, ela ficava durante o dia. E ela me ligou para falar o resultado do exame, ela falou, o resultado não foi tão bom. Ele foi internado com pneumonia, estava com um nível lá de inflamação. Quando foi na quinta-feira, esse resultado deu maior ainda, a infecção tinha aumentado mais. E aí ele começou a ficar bem caidinho, e o Davi, gente, se ele não está dormindo, ele está... É o Davi. E ele estava muito caidinho, aquilo me quebrou. Eu entrei no carro, eu chorei, eu orei, eu falei com Deus, e começaram os sentimentos, sabe? Os sentimentos começam a tomar conta da gente. Só comigo ou com você também acontece de vez em quando, que o sentimento quer governar a nossa vida, assim, e começou aquele sentimento ruim, aquela coisa ruim vindo assim em mim, e eu orando, aí de repente eu olhei para aquela situação, assim, eu estava dentro do carro, olhei para o retrovisor, opa, parou, eu tenho uma verdade comigo. Eu tenho uma palavra comigo. Eu não vou permitir que as provações, que os sentimentos venham me roubar. Eu vou permanecer na verdade que eu creio. E eu, meu irmão, peguei o texto de Isaías que diz que sobre ele já levou todas as nossas enfermidades. Eu entrei naquele hospital, eu abri a Bíblia e naquele quarto eu comecei a declarar esse texto. Jesus, o Senhor já levou sobre ti todas as nossas enfermidades. O Senhor já pagou o preço de todas as nossas enfermidades. O meu filho não pode pagar um preço que o Senhor já pagou. As provações não vão roubar a semente que já foi semeada no meu coração e no seu coração. Duvide quando os teus olhos te mostrarem algo contrário à palavra de Deus. Não se apegue àquilo que os teus olhos estão te mostrando, se for contrário à palavra de Deus. Pastor, mas eu estou vendo, o que você está vendo uma hora passa, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. É o diabo, são as provações, e esse para mim é o mais perigoso. As distrações. Sabe por quê? Quando é o diabo, a gente, o diabo, repreende. As provações, a gente, poxa, não, vou ficar firme. E as distrações? As riquezas, as coisas boas. A gente olha e diz, está tudo bem na minha vida. Está tudo certo, está tudo fluindo. Trabalho está tudo bem. Em casa está tudo certo. Mas e o ministério? Mas e o chamado? Mas e a semente? A Bíblia diz que, junto com essa semente, começaram a crescer também os espinhos. Sabe qual que é o mais triste? É porque esse foi o que foi mais longe. Esse foi o que as pessoas olharam e disseram assim, cara, chegou tão perto. Porque o final do verso 14 diz, não amadureceu. Significa que deu fruto. Mas não amadureceu. Pode ser visto, mas não serve para nada. Pode ser visto, mas não pode ser utilizado. É aquele que a pessoa olha e diz, tinha tanto potencial, podia fazer tanto, mas sempre vai ser um fruto verde pendurado. Não serve. É as distrações, meu irmão, é o trabalho, as coisas de casa, é a faculdade. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que estudar. Mas tem sementes que Deus colocou no teu coração. Tem palavras que foram semeadas. E que as distrações da vida não podem te roubar. Jesus está olhando e dizendo assim, isso aqui é um fruto.
mas é um fruto que nunca vai amadurecer. A palavra amadurecer no original é levar à perfeição. Nunca estará pleno. Por causa dos espinhos. Para mim isso aqui é o mais perigoso de todos. Todos esses três são potenciais ladrões da palavra de Deus. Potenciais. Mas eu creio que hoje Deus está nos blindando aqui. Eu creio que hoje Deus está blindando a igreja. Eu creio que hoje Deus está blindando os ministérios. Eu creio que hoje Deus está blindando as igrejas filhas, os pastores, os líderes. Quantas palavras você já recebeu, quantos projetos, quantas sementes Deus já colocou no seu coração. Meu irmão, eu quero declarar: o diabo não vai te roubar. Eu quero profetizar: as provações não vão te roubar. Eu quero declarar sobre a tua vida: as distrações não vão te roubar. Você vai permanecer e prevalecer na palavra que Deus te deu. Mas tem um quarto terreno e uma quarta semente, que mostra para a gente que tem uma diferença dessa última para os outros três. Se você observar comigo, todos os três primeiros, eles ouviram, mas apenas ouviram. Agora, lê comigo por favor o verso de número 15. Mas as que caíram em boa terra, são os que com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm, dão fruto e perseveram. Eles ouviram como os outros? Mas se você observar aqui comigo, Ícaro, Jesus nos deu um antídoto para cada um dos ladrões. Qual que é o primeiro ladrão? O que ele fez? Ele roubou. Jesus diz assim, ó: essa aqui ouviu e reteve, abraçou, não vai tirar de mim de jeito nenhum. Está aqui e ninguém tira de mim de jeito nenhum. Está comigo e não vai tirar, está comigo e não largo de jeito nenhum. Eu tenho uma palavra, você pode declarar isso? Eu tenho uma palavra. O diabo não vai te roubar, Satanás não vai tirar isso de você. Você tem uma palavra para a tua família, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua igreja. O diabo não vai tirar isso de você. Nós temos uma palavra como Igreja Cristã Mundial e nós estamos declarando: o diabo não vai nos roubar essa palavra. Nós vamos reter. Eles ouviram, eles retiveram, eles também frutificaram. Agora, o que é frutificar? Se não manifestar, tornar visível, colocar em prática. Como que funcionou ali na criação? Deus declarava uma palavra e de repente aquela palavra se manifestava. O que é manifestar? É tornar visível. Deus declarava uma palavra e de repente aquela palavra podia ser vista. Ele dizia assim, olha, haja luz, e de repente a luz podia ser vista. Tornou visível. O que é frutificar? É que a palavra que você recebeu, a palavra que Deus te colocou aí no seu coração, vai se tornar visível, vai se manifestar, vai se tornar palpável. Isso não vai ficar só como uma semente no teu coração, vai crescer, vai brotar, vai frutificar. Não é só crescer, é frutificar. Não é só ficar grande, é frutificar. Não é só de ouvir uma palavra, uma ministração sobre oração, é orar. Não é só ouvir uma palavra sobre amar o próximo, é amar ao próximo. Não é só ouvir uma palavra sobre estender a mão ao necessitado, é estender a mão ao necessitado. Isso é frutificar.
É multiplicar. Você recebe aqui e prega lá. É um grão enterrado que vira 1000. É um grão que vira 1000. É uma semente que vira 1000. Ele disse: vocês vão frutificar. Quando Jesus fala sobre a segunda semente, ele diz que ela caiu entre pedras e ela secou, não tinha vida. E agora ele está dizendo aqui, ó, vai ter vida, vai crescer, vai frutificar. Por último, ele disse, essa terra ela perseverou. Enquanto a que caiu entre espinhos se distraiu, deixou de lado, desistiu, essa daqui perseverou, acreditou até o fim, foi até aonde Deus tinha mostrado. Você vai chegar até aonde Deus te mostrou, você vai alcançar a visão que Deus te deu, você não vai desistir, não vai parar no meio do caminho. Eu profetizo, aqui estão os indesistíveis. Quando forem contar a tua história, vão dizer, é aquele que não desistiu, perseverou até o fim, acreditou até o último. Aleluia! Isso vai fazer com que você viva tudo aquilo que está escrito na santa palavra de Deus a teu respeito. Nem um pouquinho a menos. Você vai viver tudo aquilo que está na palavra de Deus. Se coloque de pé, por favor. Abre aí Marcos 4, verso 8. Marcos capítulo 4, verso de número 8. Aleluia! Quantos receberam essa palavra aqui essa noite? Aleluia! Guarda isso no seu coração. Você vai ouvir, vai reter, vai praticar e vai perseverar, amém? Você pode repetir isso comigo? Diga: ouvir, reter, praticar e perseverar. Mais uma vez: ouvir, reter, praticar e perseverar. Como que a gente vai seguir os nossos sonhos, como que a gente vai avançar nos nossos projetos? Ouvindo, retendo, praticando e perseverando na palavra de Deus. Ouvindo, retendo, praticando e perseverando na palavra de Deus. Como que a gente vai levantar bloco a bloco aqui do outro lado, meu irmão? Ouvindo, retendo, praticando e perseverando. Como que a gente vai continuar aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Ouvindo, retendo, praticando e perseverando. Marcos 4:8 diz, é a mesma parábola, mas tem uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. Deus vai te dar boa colheita. Como que foi essa boa colheita? A 30, 60 e a 100 por um. A 30, 60, a 100 por um. É a mesma semente com resultados diferentes, é ou não é? É ou não é? É a mesma semente com resultados diferentes. Eu fiquei, Deus, o Senhor mostra pra gente 3 terrenos ruins. Cai a semente. O problema não está na semente, é ou não é? Semente é a mesma. Mas caiu num terreno ruim, não deu certo. Caiu no outro, não deu certo. Caiu no terceiro, não deu certo. Aí cai num bom. Terreno bom, só tem terra boa aqui. Só que até no terreno bom, um foi a 30, outro foi 60, e o outro foi 100. É a mesma semente com resultados diferentes. E sabe o que Deus começou a falar comigo? Eu posso não ter chegado lá, mas eu vou chegar. Eu posso não estar no nível dos 60 ainda, estou aqui no 30.
Mas eu estou olhando para quem chegou nos 60. E se ele chegou, eu também vou chegar. O Deus dele é o meu Deus. O pai dele é o meu pai. Pode um pai dar uma coisa diferente para o filho? Eu posso não ter chegado, mas eu sei que é possível chegar. E quando eu estiver nos 60, eu não vou ficar olhando para o de 30. Aquele ali chegou no 100. Eu vou chegar lá também. Não sei qual nível que você está aqui hoje. Se está no 30, se você está no 60, se você está no 100. Mas eu creio que o Espírito está trazendo uma única mensagem para a igreja nesse tempo. Quando o bispo apresentou para a gente o projeto aqui, no terreno, as cotas que ele apresentou para a gente, ele declarou essa palavra sobre nós, e eu recebi essa palavra no meu coração. Eu posso estar em um nível hoje, mas ao final desses 3 meses eu vou ter passado para o outro. Meu irmão, a semente foi semeada. O diabo, as provações e as distrações não vão te roubar. Nós vamos crescer e frutificar. Nós vamos crescer e multiplicar. Nós vamos crescer e produzir. E cada vez que for passando uma etapa desse sonho, desse projeto, é você saindo do 30 e passando para o 60. É você saindo dos 60 e passando para os 100, até que você chegue na plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Meu irmão, é uma obra de milhões, não é? Mas eu estou feliz pra caramba, porque são milhões que vai passar na minha mão, na sua mão. Porque são milhões que não é o empresário grandão que vai vir e vai falar: olha, eu estou bancando. Não, é você, vai passar na tua mão. Deus olhou para Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? A bênção vai chegar, mas antes vai passar por você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: vai chegar, mas antes vai passar por você.